Bom, gente, boa noite, né? Em primeiro lugar, vou começar a me apresentar aqui um pouco, porque eu acho que a maioria de vocês ainda não me conhece. Não sei quem está aqui da turma do anual, quem está da turma do semestral, mas meu nome é Isabela, sou professora de inglês aqui no cursinho, junto com mais alguns outros professores, mas hoje sou eu que vou dar essa nossa aula de exercícios, né? Então, primeiro queria desejar que todos vocês sejam muito bem-vindos ao cursinho, porque, enfim, é sempre muito feliz para a gente estar recebendo mais estudantes e também queria ficar sempre à disposição para quando vocês tiverem alguma dúvida em relação ao inglês, em relação a outras coisas também da vida. Se vocês tiverem, podem conversar comigo, com o pessoal do núcleo de inglês, que a gente vai tentando resolver, né? E, enfim, agora vocês acho que ainda não tiveram nenhuma aula de inglês, né, de fato, nos sábados, e a turma semestral, então, vai ter só na outra semana. Amanhã não vai ter aula de inglês, mas a gente vai estar sempre tendo essas aulas durante a semana, depois do sábado da aula, para a gente fazer alguns exercícios. Então, a ideia é que a gente consiga ter uma parte mais teórica, mais de gramática no sábado, né? E que a gente tenha essa aula mais prática agora, durante a semana, exatamente. Não vai ser sempre nesse horário, eu acho que a gente vai ter algumas mudanças, mas sempre que tiver uma aula no sábado, vai ter também uma aula de inglês durante a semana para a gente resolver exercícios. E aí, pessoal, eu queria primeiro dizer que é muito importante a gente estar fazendo aula de exercícios e que vocês também resolverem exercícios sozinhos é muito importante, porque o inglês, nos vestibulares, ele aparece muito como uma prova de interpretação de texto. Então, vocês vão acabar percebendo, conforme vocês forem olhando para as provas, né, do Enem, da FUVEST, de todos os vestibulares que têm inglês, que sempre vai ser um texto que vai aparecer, ou um quadrinho, ou uma charge, uma música, e você vai ter que interpretar aquele texto e responder as perguntas. Então, o nosso foco, né, no vestibular, para o inglês, não é tanto a gente se ater muito aos detalhes, ou então ficar estudando muito conversação, mas a gente ter uma leitura boa, a gente conseguir interpretar o que o texto está tentando nos passar, para a gente conseguir resolver aqueles exercícios. Então, claro que sempre que a gente puder, principalmente nas aulas de sábado, a gente traz esses outros elementos. Então, a gente gosta muito de colocar música, colocar outras coisas que a gente sempre está tendo contato no dia a dia, né? Então, algumas pessoas já falaram, eu assisto série, eu ouço música. A gente tenta trazer isso nas aulas, mas nessas aulas de exercício a gente vai focar um pouco mais mesmo na leitura e, enfim, para a gente conseguir resolver. E aí, vocês, sempre que tiverem aí alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, por favor, abram o microfone, façam as perguntas, que eu vou estar apresentando a tela, então eu não vou conseguir acompanhar tanto o chat aqui. Mas é isso, por favor, me interrompam, tá bom? Eu preparei uma lista de exercícios que eu vou apresentar aqui, para a gente começar a fazer. Peraí. Se vocês quiserem ligar a câmera, eu adoraria, gente, assim, que eu tô aqui sozinha, olhando para ninguém, mas se vocês, não precisa, óbvio, mas se vocês quiserem, podem ligar que eu vou ficar feliz. Oi! Ótimo, tá, vou apresentar aqui, gente. Pode falar, quer falar, Raquel? Oi, tudo bom? Tudo bom? Prazer. Prazer é meu. Vou apresentar aqui, então. Gente, vocês estão vendo a tela? Acho que está abrindo, né? Sim. Estamos. Ótimo. Então, pessoal, pode falar? Alguém ia falar? Não, né? Vamos lá. Não, como eu estava falando, os exercícios de vestibular de inglês são muito sobre interpretação de texto. Então, antes de eu trazer os exercícios em si, eu queria colocar aqui esse pequeno parágrafo para a gente ver se a gente consegue compreender o que ele está trazendo para a gente.
E aí eu queria saber, tem alguém que gostaria de ler aqui a primeira linha, começar a ler um pouquinho? Ou tem alguém que se dispõe aí a fazer essa leitura? Sou horrível de leitura. Olha, não tem nenhum problema, pode ler da forma como você acha, ninguém vai falar nada, só para a gente ir tentando interpretar. Se você sentir à vontade, não quer? Que vergonha. Não tem problema, eu vou começar então, tá bom? E aí, quem quiser ir continuando a ler, pode falar. Vamos lá, gente. Então, começa assim. In Denmark, there are libraries where you can borrow a person instead of a book to listen to their life story for 30 minutes. Alguém compreendeu o que essa primeira linha está querendo passar? Qual a ideia que está passando? Assim, em português? Alguém entendeu? Calma aí, tô pensando. Tem Fique à algum vontade. sobre Pode falar. ler, sobre escutar livro, uma coisa assim, uma história em 30 minutos. Não entendi muito bem, só algumas palavras meio soltas assim. Eu acho que tem alguma coisa a ver com personagem, 30 minutos. Por Então, aí. cadê? Você quer falar, Bia? Para emprestar livro. Exatamente. Não, gente, já estou achando muito bom, porque vocês foram pegando as palavras-chave, né? Então, Pode falar. existe também diversas livrarias que they are no sentido de existir, né? E também tem um pronome possessivo, que é o there. Então, acredito que esteja falando sobre a vida de algum personagem, né? Em um livro emprestado. Ótimo, gente. Eu acho que vocês pegaram vários elementos que são importantes. E aí é nisso que eu quero focar, assim, porque quando a gente está no vestibular, muitas vezes a gente não vai compreender exatamente o texto todo, mas a gente tem que tentar pegar a ideia principal. E aí, nessa primeira linha, está escrito primeiro, in Denmark. O que é Denmark? Alguém sabe? Acredito que seja Dinamarca. Exatamente, é o país, Dinamarca. Na Dinamarca, there are libraries. Então, existem livrarias, como que você já estava falando, né? Qual é o seu nome? Desculpa. Andrew. Tá, como que fala seu Andrew. nome? Andrew. Ótimo. Entendeu? Então, exatamente. There are é tipo uma expressão para falar existem. Então, existem livrarias onde você pode emprestar, borrow, uma pessoa, a person. Então, aqui, person não é personagem, é pessoa. Você pode emprestar uma pessoa instead of a book, ao invés de um livro, para ouvir a história da vida delas, their life story, for 30 minutes, por 30 minutos. Então, existem livrarias que vocês emprestam uma pessoa para ficar ouvindo a história de vida deles. Continuando. The goal is to fight prejudice. Each person has a title, unemployed, or refugee, or bipolar, etc. Aí, alguém entendeu mais alguma coisa dessa parte? Tô pensando. Fiquem à vontade, gente, pode pensar. Seria Lutar pela uma vida. coisa da personalidade da pessoa? Não sei, eu sou péssima em Tem um inglês. pouco a ver, não, gente, ninguém é péssimo, vamos lá. Tem um pouco a ver com a personalidade, para lidar com preconceito, exatamente. O the goal, então o objetivo, né? Nesse sentido, o goal aparece assim. O objetivo é lidar com preconceito, combater o preconceito, Lidar né? com Exato, fight prejudice. Então, fight é literalmente lutar, mas nesse caso, fight prejudice é combater o preconceito. Each person, cada pessoa, tem um título, has a title. Aí aparece unemployed, or refugee, or bipolar. E aí, o que são essas coisas? Unemployed, desempregado. Refugee é refugiado ou bipolar, por exemplo. São aqui alguns tipos de títulos que a gente estaria dando para uma pessoa, né? Como a gente fala, a gente... como se diz mesmo? Quando a gente rotula uma pessoa. Então, cada pessoa tem um rótulo. É isso que está querendo dizer. E aí, seguindo... But, listening to their story, you realize how much you shouldn't judge a book by its cover. E aí, alguém entendeu mais alguma coisa dessa parte?
aqui, ele está fazendo até um trocadilho, né? Porque ele está usando a palavra livro de novo. Então, ele coloca, mas, listening to their story, ouvindo as histórias dessas pessoas, you realize, você percebe, how much you shouldn't judge a book by its cover. O quanto você não deveria julgar um livro pela sua capa. Então, é exatamente ele fazendo esse trocadilho com as livrarias. Aí, seguindo o texto, this innovative, brilliant project is active in 50 countries. It is called the Human Library. Então, para finalizar, o texto coloca, esse projeto brilhante e inovador está ativo em 50 países, 50. Então, 50 é 50, eu vou até escrever aqui do lado. 50 países. E é chamado a Biblioteca Humana. Interessante, né, gente, esse projeto? Você ficou ouvindo a pessoa para... Achei muito legal. Muito legal, gostei. Muito legal. Eu amei trocadilho, tipo, não julgue pela capa. É o que a gente faz, às vezes, com o livro e com as pessoas mesmo. Exatamente. Exatamente. Eu acho que a ideia é justamente você ouvir as pessoas para perder um pouco dessa questão, né, que a gente tem com preconceito. Professora, pode repetir a tradução? Claro, se vocês quiserem, eu vou fazer aqui um apanhado, então, geral do que a gente leu. Vamos lá. Eu vou só falar, então, a traduzida. Na Dinamarca, existem livrarias onde você pode emprestar uma pessoa ao invés de um livro, para ouvir as histórias de vida delas por 30 minutos. O objetivo é combater o preconceito. Cada pessoa tem um rótulo, desempregado, refugiado, bipolar, etc. Mas ouvir as suas histórias, você percebe como você não deveria julgar um livro pela sua capa. Esse projeto brilhante e inovador está ativo em 50 países. Ele é chamado a Biblioteca Humana. Então, é mais ou menos isso que está dizendo. E aí, eu coloquei aqui embaixo um pouco dessa estrutura gramatical que aparece no começo. There are. Em inglês, quando a gente quer falar existem, ali tem, a gente usa essa expressão. There is ou there are. There is é para quando é uma coisa no singular. E there are para quando é uma coisa no plural. Então, aqui no texto, aparece bem no comecinho, there are libraries, porque são mais de uma, né? Então, existem livrarias. Mas, basicamente, essa o formato que a gente usa. Então, por exemplo, there is a book on the desk. Como que ficaria essa frase, gente? Tem um livro na mesa, Pro? Exatamente. E agora, there are books on the desk. O que significa? Tem livros na mesa. Mais de um. Mais de um, exatamente. E aí a gente vai evoluindo. Ali na parte seguinte aparece there isn't a pen on the table. O que significa isn't nesse caso? Não tem? Não tem, exatamente. Aí já é uma contração aí com o negativo, né? Porque o negativo em inglês é o verbo to be mais o not. Então fica there isn't ou there aren't. No caso de ser uma palavra no plural. Então, de novo, there aren't any pens here. Alguém traduz aí para mim? Tem algumas canetas aqui? Não tem nenhuma caneta aqui. Não tem. Quando Não aparece... tem nenhuma caneta? Exato, aqui ó, there aren't. Aren't significa are not. Então, o not aí tá querendo colocar no negativo. Então, é a mesma coisa do verbo to be, só que para negar. Então, there aren't any pens here. Any seria nenhuma. Então, aqui não tem nenhuma caneta. E aí, aparece duas ali embaixo, there is e uncountable noun. O que seria isso? Seria um sujeito, enfim, alguma coisa que não dá para contar. Incontável, exatamente. O exemplo que eles colocam é milk e juice, que seria leite e suco. Você não conta, isso aqui é um suco, porque, enfim, é uma coisa líquida, né? Então, tipo, você não tem como você contar. Você contar isso é 1 litro de suco, por exemplo. Mas quando você quer falar só suco ou leite no geral, você fala there is some milk on the fridge ou there isn't any milk or any juice in the fridge. Entenderam, pessoal? Essa aqui eu só trouxe para a gente dar uma explicadinha um pouco melhor, que nem o Andrew tinha colocado lá antes, ele tinha falado sobre isso.
que é uma expressão que aparece demais. There is e there are. Então, quando aparece uma pergunta, também a gente inverte, né? Eu acho que vocês já devem ter tido um pouco desse contato. Quando a gente tem uma pergunta no inglês, a gente coloca o verbo no começo da frase. Então, quando a gente fala, there is a cat on the chair. Quando a gente quer saber se tem um gato na cadeira, a gente pergunta, is there a cat on the chair? Tem um gato na cadeira? Então, a gente só inverte as duas palavras. O verbo to be vai para o início da frase. Mas isso, gente, conforme a gente for fazendo as aulas também, as aulas de sábado, a gente vai aprendendo um pouco mais, tá bom? Só coloquei aí para a gente poder ter um pouco dessa visão. Agora, gente, eu trouxe algumas questões do Enem e da FUVEST. Eu acho que a gente não vai conseguir fazer todas que eu trouxe, porque eu coloquei bastante, mas coloquei aí para a gente ir vendo o que a gente consegue fazer hoje. Essa é uma questão que teve em 2019 no Enem. E aí, para vocês terem uma ideia, esse aqui é o formatinho que aparece nos vestibulares. Então, tem um texto de uns 2 parágrafos e a questão. A questão sempre aparece a pergunta em português, as respostas em português, mas o texto é em inglês. Então, a ideia é que você leia e que você tenha condições de, a partir desse texto, responder o que ele está perguntando. Então, gente, vamos começar. Eu não vou traduzir dessa vez, porque aí a ideia é justamente a gente ver se a gente consegue responder sem ter essa tradução das palavras. Pode ser? Pode ser. Tá bom, Pro. Uhum. Beleza? Sim. Alguém se voluntaria aí a começar a ler? Eu posso, se quiser. Eu cheguei. Ótimo. Desculpa. Não, pode. Gente, quem quiser ler, vai levantando a mãozinha aí que eu vou chamando. Mas pode começar, Maria Clara. Isso, ótimo, pode começar. Ok. 5 anos. Não, eita, desculpa. Size one's pack can improve your hair. A pack is certain when trained after a difficult day. Pack owners can literally seal the loss. Ótimo. Seguindo, vamos lá. Andrew, pode ler. In fact, for nearly 25 years, research has shown that living with pets provides certain health benefits. Pets help lower blood pressure unless exceeded. They boost our immunity. They can even help you get dates. Perfeito. Vamos lá, Júlia, pode ler. Júlia? Você levantou a mão, mas acho que está sem microfone. Júlia? Eu acho que você Eu só me perdi. Ah, pode ler então. Ou foi sem querer? Não entendi o que aconteceu. Bom, quem quer continuar lendo, gente? A partir de Allergy Fighters. Eu acho que eu me perdi onde ele parou. Aqui, tá, então eu vou te mostrar. Eu me perdi Tá, onde é ele nesse parou. Allergy Fighters, aqui, ó. Você tá conseguindo ver o... Opa. Nesse primeiro negrito que aparece. Allergy Fighters, a growing number of studies. Achou? Eita, acho que ela caiu. Ah, então vamos continuar. Quem mais quer ler? Vamos lá, Raquel, pode ler, então. Ai, que vergonha. Calma aí. Não tenha. Allergy fighters, a growing number of studies have suggested that kids growing up in a home with fiery animals will have less risk of allergy and asthma. Ótimo. Vamos lá, Andrew. Pode continuar. Date magnet. Dogs are great for make love connections. Forget internet. Eita, peraí, me perdi. Opa. Forget matchmarking. A dog is a natural conversation starter. Ótimo.
Quiser continuar, pode continuar. Alguém aí quer falar isso? Não, continua, mano. Leia É aqui. isso, vão levantando a mão, gente, os voluntários. Vai, Maria Clara. Aí depois volta para o Andrew. Desculpa, ele parou aonde? Aqui, Dogs for the Aged. Walking a dog, sir Justin Kelly, sir a pet, sir elderly people who able can present exercise and companionship. Ótimo. Vamos lá. Vamos lá, Júlia. Agora você voltou, vai lá. A minha internet tava ruim, pro. Não tem problema. Good for mine. So, like any enjoyable activity, playing with a dog can elevate levels of serotonin and dopamine, neurotransmitters that are known to have pleasurable and calming properties. Ótimo. E aí, para fechar, quem quer ler essa última partezinha? Vai lá, de novo. Peraí, tem duas pessoas. Quem que levantou primeiro? Deixa eu ver. Pode ir. Vai lá, então, Eu Andy. insisto, mano, eu insisto. Pode ir, mano. Vai, Raquel. Vai lá, Raquel. Ai, meu Deus. Good for heart attack patients who have pets survive longer than those without, according to several studies. Ótimo, gente. Então, o texto que aparece para a pergunta é esse aí. Alguém conseguiu entender a ideia geral e gostaria de falar o que achou sobre o que o texto está falando? Eu acho que está falando sobre doenças nos pets que provocam morte. Alguém mais tem aí algum chute? Eu creio que, de acordo com o que eu li, né, o que eu consegui interpretar, trata-se de como os animais de estimação podem beneficiar a nossa saúde humana. Exatamente. Muito bom. Eu acho que, eu não sei, não tenho certeza, mas eu acho que é como especificamente pode ser, não prejudicar o coração, uma coisa assim, sabe? Tem a ver com o coração. Essa última parte aí que fala do coração, né? A Júlia levantou a mão. Quer falar, Júlia? Eu acho que tem a ver com o que o Andrew falou. Acho que aqui ele fala várias coisas que os animais, né, na verdade, podem beneficiar a nossa saúde. Exatamente, gente. Eu acho que vocês pegaram, então, a ideia no geral e viu que eu não precisei traduzir nada, né? E aí, ó, o benefício, o pessoal aqui no chat também tá falando. O benefício que os animais trazem para a vida humana, como pode melhorar. Também achei todo mundo muito bilíngue, amei. Mas e aí, agora vamos para a pergunta. Vamos ver o que ele quer saber. Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research, a growing number of research e several studies, com o objetivo de a. Mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergias e asma. B. Convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. C. Fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas. D. Explicar como o contato com animais de estimação podem prevenir ataques cardíacos. E E. Esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar com animais de estimação. Qual que vocês acham que é a alternativa certa, gente? Eu acho que é a B, pro. Acho que é a B, professora. Ótimo, é a B mesmo, gente. B. Exatamente, é a B. Convencer sobre os benefícios da adoção dos animais de estimação para a saúde. Porque aí, se vocês forem lendo as alternativas, eles vão trazer alguns elementos, né, que aparecem no texto e que não estão de todo errado. Mas a alternativa que mais responde bem a essa pergunta é a alternativa B, que tem aí uma visão mais geral de quais são os benefícios que os animais trazem para a saúde. Mas, por exemplo, tem algumas coisas que são erradas, como, por exemplo, os animais ajudam na cura de doenças. Tipo, ele nunca falou isso no texto, né? Ele falou que
pode ajudar a ter menos riscos de doenças e asma. Explicar como contato de estimação pode prevenir ataques cardíacos. Isso também não foi falado. Aparece aqui algumas palavras, heart attack, ataque cardíaco, mas nunca fala isso, né? Sobre como eles podem prevenir. Então, vocês conseguem perceber como que é uma coisa mais de interpretação do geral do que de ficar pegando palavrinha por palavrinha? Quando a gente consegue ler um texto e entender no geral, a gente consegue responder a pergunta que o vestibular está pedindo. E aí eu coloquei aqui duas palavrinhas que apareceram no texto, que eu acho que é interessante passar de vocabulário, né? O primeiro são os dates, que seriam os encontros. Então, date magnets. O que seria isso? O que exatamente essa expressão quer falar? Um chamativo de date, um chamativo de encontro, né? Então, aqui ele está querendo dizer que os cachorros são ótimos para fazer conexões amorosas, mais do que conexão de internet, né? Que a gente está acostumado. E a outra palavra, elderly, que são os idosos. Então, quando ele está falando aqui das pessoas mais velhas, ele coloca for elderly people who are able. Para pessoas idosas que conseguem, ele pode prover exercício e companhia. Tá certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão? Ó, a Bia colocou a C, parece muito. Deixa eu ver qual que é a C. Fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas. Então, parece mesmo. Mas por que não é? Porque ele coloca aqui, ele comenta em uma parte sobre as relações amorosas, que é justamente essa parte dos date magnets, mas o objetivo geral do texto não é fornecer dados sobre só esse assunto, esse ponto específico, né? Ele está colocando vários pontos que os animais podem ajudar na vida de uma pessoa. Então, por isso que essa alternativa estaria errada, porque ela está respondendo aqui uma pergunta que não está tratando do que é o geral que o texto está querendo dizer. Ficou claro? Sim, deixa eu fazer uma pergunta. Eu praticamente não entendi muito, sabe? Eu pensava que era outra coisa, nada a ver. Uhum. E em questão da pergunta, quando fala. Você pode baixar um pouquinho? Que Posso. fala das expressões. Tipo, utiliza as expressões como. E essas palavras aí. Aí, tipo, eu não consegui entender essas expressões. Aí você falou que era para falar sobre o modo geral do que estava falando no texto. Sim. Aí eu ia responder totalmente errado, eu no chute mesmo, porque eu não sei muito. Não, sem problema, gente. Acho que é uma coisa que, assim, a gente vai também pegando vocabulário com o tempo. Mas Sim. aqui, só para explicar, research seria pesquisa. Aí, a growing number of research, um número crescente, né? Grow é um verbo de crescer. A growing number of research, então, um número crescente de pesquisa. E several studies, diversos estudos. Essas expressões aparecem aqui, mas elas estão colocadas no texto, né? Então, a autora que escreveu esse texto colocou em algumas partes. A growing number of studies, aí aqui em cima, cadê? Aqui, research has shown. Ela usou essas palavras para provar um ponto dela, né? Então, quando você traz pesquisas, estudos, isso faz com que o que você está falando tenha mais credibilidade, né? Então, a pergunta em si é assim: a fim de fortalecer os seus argumentos, ela utiliza tais e tais palavras com o objetivo de. Não é exatamente sobre isso que a pergunta está falando, assim, ele não quer saber exatamente, essas palavras são usadas exatamente para quê? É só para uma forma de colocar. Ele usou essas expressões para dar credibilidade para qual argumento que ela está querendo colocar, entendeu? Entendi. Então, às vezes, o vestibular vai fazer isso também. Ele vai colocar umas palavras aí na pergunta, mas, no final das contas, você tem que buscar a alternativa que mais se encaixa aí com o que você entendeu. Entendi. Boa. Se prestar bem atenção no comando da questão para ir eliminando, dá para ir eliminando também alternativas, né? Porque, como eu disse, tem algumas alternativas aí que são muito taxativas. Então, mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergia e asma. Ela não falou isso no texto, né? Colocou aí como pode melhorar. Mas não falou exatamente isso. Aí você já cortaria essa alternativa A, por exemplo. Alguém mais tem alguma pergunta sobre essa questão?
ou eu posso passar para a próxima? Pode passar para a próxima. Então, beleza, gente, vamos interrompendo qualquer coisa. Aí, essa aqui é uma outra questão do Enem, do mesmo ano, de 2019, que eu resolvi trazer porque ela é uma questão com música. Então, isso também é muito comum, gente. Eles colocam uma parte, um trecho de uma música e depois fazem uma pergunta sobre a interpretação daquela música. Muito comum mesmo. Então, vamos ler. Essa música é uma música da Madonna. In This Life. Alguém quer ler aí a letrinha? Pode ir, Andrew. Sitting on a park bench, thinking about a friend of mine. He was only 23, gone before he had his time. It came without a warning. Didn't want his friend to see him cry. He knew the day was down, and I didn't have a chance to say goodbye. Ótimo, gente. O que vocês acham que essa letra está falando, assim, de princípio? Alguém entendeu alguma parte? Quer comentar? Pode falar, Júlia. Eu acho que ela tá falando que tava pensando sobre um amigo dela, alguma coisa que aconteceu com ele. Exatamente, é sobre um amigo mesmo. Aí o pessoal tá colocando de um amigo que morreu. O que diz para vocês que ele morreu nessa letra? Eu acredito que ele morreu porque no final ela fala: eu não tive a chance de dizer adeus. Exato, aí já tá uma dica, né? E também outra coisa, gone before he had his time. Essa parte do gone é o verbo go, né? Ir, só que numa forma de passado. Então, quando você fala, essa pessoa está gone, ela foi embora. Então, ela foi embora, ou então ela já não existe mais, ela morreu, né? Então, gone before he had his time. E antes ainda coloca, he was only 23. Ele só tinha 23 anos. Pode falar, Maria Clara. Eu sempre vejo esse tipo, Aussie Mine. Tipo, o que significa? Aonde? Fala de novo. Depois de Swing ali, ó. Aussie Mine. Qual é a linha? Desculpa. Na segunda linha. Thinking about... Exatamente. Tá, então, ó. Thinking about a friend of mine. Aqui, o que ela tá colocando? Pensando sobre um amigo meu. Mine seria meu. Só que, assim, quando você quer caracterizar o amigo, você fala my friend. Mas quando você quer falar que um amigo que é seu, assim, quer usar depois a palavra meu, você fala friend of mine, um amigo meu. Então, pode ser friend of ours, um amigo nosso. Friend of her, um amigo dela. Pode ser sempre assim. Mas isso aí é um tipo de pronome que você tem de posse. Mine. Mine significa meu. Entendeu? Professora, Pode falar. ali na terceira linha, quando ela fala he was, esse was tem ou tinha? Tinha, tá no passado. É o verbo to be no passado. Então, quando a gente fala ele tinha apenas 23 anos, a gente usa o was para ele, que é também o que você usa para she, que é ela. Então, he, she e it, que é um pronome de coisa, você usa o was. E para falar you, they, você usa were. Que são os pronomes no plural, né? Você e eles, ou então vocês e eles. Você usa were. Mas esse aí é o verbo to be no passado. Ele tinha apenas 23 anos. Pode falar, Andrew. Na parte do friend of mine, a gente utiliza esse tipo de abordagem na terceira pessoa do singular? Pode ser também, assim. Você pode falar também no plural. Então, se você quer falar, eles eram amigos meus. Então, você pode falar friends of mine. Não é só na terceira pessoa do singular. Você fala... o mine, na verdade, é o pronome de possessão. Então, friend of mine. Mas você pode falar friends of mine também no plural, entendeu? É uma questão de... Não é só em relação ao objeto que você está usando, é mais em relação à sua posse, o mine. Entendi. Entendeu? Fica mais... tá mais relacionado com o eu do que com o objeto que você está tratando.
Ok, obrigado. De nada. Então vamos lá, ler a questão. A canção, muitas vezes, é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado por... E aí, qual é a resposta, gente? Letter A. Ah, Ah, psiquiatra, né? Exato, a gente já tinha matado lá desde o começo, né? Para vocês verem como que é. Às vezes você tá lendo já a primeira vez a letra e você já entendeu que a resposta. E aí já caiu direto na letra A, pela morte precoce de um amigo jovem. Então, o vestibular também vai vir pelo término de um relacionamento, pela mudança de um amigo para outro país. Só que assim, não tem nada disso na letra, né? A gente não viu nada. A única coisa que fica mais claro é que ele morreu jovem, então é por isso que a gente escolhe a letra A. Tá certo, gente? A gente ainda tem 20 minutos de aula, eu vou passar para outras questões, tá? Para a gente tentar fazer o máximo que a gente consegue. Aqui, gente, é um outro tipo muito comum de questão que aparece no Enem, principalmente, que é questão de quadrinho. Então, aqui a gente está com um quadrinho de um pessoal na sala de aula, e aí um estudante fala para o outro: "Psst, how do you turn this thing on?" Perguntando, né, para ele. E aí, o que vocês acham que significa essa frase? How do you turn this thing on? Alguém sabe dizer? Como você vira esta coisa? Alguém tem um outro chute? Como se Eu liga? acho que é tipo, Pode como falar. se usa isso, uma coisa assim. Exato, como se liga a isso? Não estava errado totalmente, viu, Andrew? O turn é um verbo para virar mesmo, virar. Só que quando a gente usa essa expressão turn on, junto com essa palavrinha on em seguida, a gente quer dizer ligar. Como faz para funcionar? Como que liga? Como você liga isso aqui? E ele está segurando o livro, né? Então, enfim, ele está perguntando para mim, como que eu faço para ligar esse livro? E aí, a pergunta é a seguinte: no cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on por A. Suspeitar que o colega está com seu material por engano. B. Duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno. C. Desconfiar que o livro levado é de outra matéria. D. Entender como desligar da postura do colega. E E. Desconhecer como usar um livro impresso. Qual que é a resposta certa aqui? Letter E. aí. Muito bem, gente, exatamente. Vocês viram que as outras primeiras alternativas, as 4, não tem nada a ver, né? Tipo, nada. Então, suspeitar que seu colega está com um negócio por engano, não tem nada a ver com o que está escrito. Pode até ser que a imagem dê um pouco essa ideia, né? Pela postura que ele está aqui, mas em relação ao que ele falou, é exatamente a chave aí era entender essa expressão, turn on, que é ligar. Como que você liga um livro impresso? Porque ele está tão na era das tecnologias que ele não sabe abrir um livro. Né? Eu acho que eu fico pensando que se vai ter algumas crianças assim quando as aulas voltarem completamente ao presencial, né? Mas eu espero que não. Gente, alguém ficou com alguma dúvida aí nessa questão? Não. Perfeito. Então, para vocês verem, são vários estilos de questão que aparecem no vestibular. Não é sempre que vai ser essa de quadrinho, essas aí são um pouco mais simples, mas também não é sempre que vai ter um texto grande. Pode falar, Raquel. Que eu não entendi, porque assim, eu sei a palavra thing não é coisa. É isso mesmo? Sim, Coisa, né? coisa. Exatamente. Então, quando ele coloca How do you turn this thing on? Como que eu ligo essa coisa? E aí, você pode colocar no meio da frase mesmo. Então, turn on é uma expressão. Mas você pode colocar turn this thing on, que seria ligar essa coisa. Como que eu ligo essa coisa? Aí você vai existe essa forma de colocar o objeto no meio da expressão. Como que eu ligo essa coisa? Turn this thing on. Como enfim, é uma forma que o inglês utiliza, né? De colocar no meio da expressão o objeto também. Então, ele está falando como ligar essa coisa. Ficou claro? Agora? Sim, sim. Mas a expressão mesmo é o turn on, que, enfim, está aí sendo colocada dessa forma. Tá bom? Bom, gente, vamos fazer então mais um exercício aqui.
Beleza, esse aqui é um pouco maiorzinho, que é da FUVEST já, né? Do último vestibular. E aí, a gente tem esse texto aqui, que tem 2 grandes pedaços, e tem algumas questões que são voltadas ao texto. Então, nesse caso, vão ser 2 questões que são que se referem ao texto. Alguém quer começar a ler? Pode ir, Andrew. Lê aí o primeiro parágrafo. I knew TikTok existed, but I didn't fully understand why it was. Until a few months ago. I also realized that something radical, you're like invisible, is happening on the internet, with implications we still don't understand. Ótimo. Quem mais quer ler agora, gente? Vai lá, Maria Clara, lê o segundo. When I was growing up, I thought in Sir Gwenton, then the people who became famous enough to be listened to by a crowd had worked hard to take a college and generally operation with the support of an institution or an established industry. Ótimo. Vamos lá, quem mais quer ler? Vai lá, Raquel. The idea that I, as teenager in my bedroom, might suddenly communicate with não sei falar esse número. Vai, continua. Would have seemed bizarre. Vamos lá, quem quer ler o próximo? Vai lá de novo, Andrew. The idea that I, as a Não, peraí, teenager... essa parte a Raquel já leu, é o próximo. Já leu? Já. Okay. Today's kid no longer see life in teasy, como é que fala essa palavra? Hierarchical. Miséria. Miséria mesmo. Mas não fica se prendendo a isso. Vamos lendo. Okay. And institutional terms. Yes, their physical worlds are often constrained by parental controls, a lack of access to the outdoors, an insane over Scheduling. All right. Pronto. O texto continua, mas alguém já quer comentar mais ou menos o que vocês acham que pode ser que esteja falando sobre isso? Esse texto, gente, ele é um pouco mais complicado, não sei se vocês conseguem perceber, que ele tem palavras mais complicadas, ele já é um pouco maior, enfim, infelizmente a FUVEST às vezes traz uns textos desses, sim. Vamos lá, Maria, pode falar. Olha, não sei se tá certo, me julguem. Mas eu acho que tá falando que tipo, o TikTok, tipo, do nada, meio que viralizou na internet e, tipo, dentro do meu quarto eu consigo fazer um vídeo e alcançar, tipo, muitas pessoas, tipo, acho que numa escala de tempo pequena. Eu acho que é alguma coisa assim. Então, é mais ou menos isso mesmo. Tá falando sobre o surgimento repentino do TikTok. Sim, vocês já conseguiram pegar aí um pouco da ideia do texto. Mas a pessoa que escreveu esse texto está contando, tipo, fazendo uma comparação, né? Como era quando ela era adolescente e agora como os adolescentes vivem. Então, ela está justamente conversando sobre o fato de como o TikTok é tão rápido para você atingir centenas de milhares de pessoas, enquanto quando ela era uma adolescente, que ela tinha lá um ídolo, ela não pensava muito sobre como que era para essa pessoa ficar famosa, né? Então, antes dessa geração aí TikTok, para você ficar famoso, demorava um tempo a mais, né? Agora você bomba na internet, né? Bem fácil. Então, ela estava pensando, I took it for granted, que é essa frase aí que está na primeira linha do segundo parágrafo. Isso é interessante.
é o passado de take for granted. Isso é uma frase que eu não pensava muito, eu não tinha, tipo, nem considerava muito o que significava ficar famoso. Então, assim, existe uma palavra para português que agora não estou conseguindo lembrar. Que é, tipo, quando você não percebe o valor, entendeu? Então, eu não percebia muito o valor do que era ficar famoso o suficiente. Você não ligava. Atualmente, ela está falando, você pode se comunicar do nada com 100 mil pessoas. Então, isso aí é uma coisa nova que o TikTok traz. Continuando aqui, essa segunda parte. Ai, meu Deus, não consigo parar. Quem quer ler aqui, a partir do but despite that? Vai lá, pode ler. But despite that, or more accurately, in reaction to that, they see the internet as a constantly evolving front, where it is still possible for a bold and look purenet to grab some land, or find a voice. Most voices on the internet never travel beyond a relatively small network, and much of the content that goes viral on platforms such as TikTok, YouTube, or Instagram. Does so because of feels institutional at work, for example, a public relations team aiming to boost a celebrate profile. Ótimo. E aí, gente? Quem mais quer ler aí os últimos parágrafozinhos? Tem só mais 2, e essa última linha. Pode ir, Raquel. Thing can suddenly appear, and then just as suddenly be taken away again, because the audience gets bored, the platform's algorithms change of the cultural trend that a breakout video has taped into goes out of fashion. Pode continuar, se quiser. For a Turner, social media can seem like a summer garden, at dusk filling with files, spools of lights suddenly fade up and then die down, moving an unpredictable, capricious display. Is this a bad thing? We will not know for several years. Perfeito, gente. Então, continuando aí a interpretação dessa parte do texto, a gente consegue entender o que mais? Quem mais quer falar alguma coisa que pegou dessa parte? Eu tô ainda assimilando porque é muita informação, professora. É muita informação. Esses textos que aparecem assim na FUVEST, quando eles colocam esses textos grandes, eles confundem muito a cabeça das pessoas. Porque a gente fica tentando aí traduzir palavra por palavra, muitas vezes, ou a gente fica se atendo a muitos termozinhos, né? A Graziele, o autor está confuso se essa forma repentina é boa ou ruim. Exato, já pegou aí uma informação. Aí no final ele coloca, is this a bad thing? We will not know for several years. A gente não vai saber por muitos tempos. Mas, o que ele está querendo dizer? Então, como eu estava falando, ele primeiro coloca a facilidade aí de ficar famoso e viralizar no TikTok. Então, quando ele coloca aqui, goes viral on platforms such as TikTok, YouTube or Instagram, isso quer dizer, viralizar. To go viral é viralizar. Então, aqui, ó, go viral. Mas quando a gente está falando de uma coisa que é, de novo, naqueles 3 pronomes, he, she, it, vira goes. Tá? Então, por isso que aparece goes viral.
Porque tá falando, cadê? Deixa eu ler de novo. The content that goes viral, o conteúdo que viraliza. Então, ele está falando que, ao mesmo tempo que é muito fácil você viralizar, você pode, do nada, também sumir. Então, ali ele coloca, fame can suddenly appear. A fama pode aparecer do nada. Suddenly é do nada. And then, just as suddenly, be taken again away. Taken away again. Então, da mesma forma que ela chegou do nada, ela pode sumir também do nada. Porque a audiência gets bored. Gets bored é o quê? Alguém sabe o que significa? Eu diria entediado, chateado. Exatamente, fica entediado. Os algoritmos das plataformas mudam. E o trend cultural, o trend seria, enfim, o que está na moda, né? Que aquele vídeo acabou saindo de moda, goes out of fashion. Então, a problematização que ele está trazendo no texto é justamente isso, que você não é de fato famoso, né? Você pode ficar um pouco famoso naquele dia e depois, logo em seguida, já ninguém liga para você porque você só fez um vídeo que viralizou, entendeu? Então, isso acontece muito. E aí, o que ele está querendo dizer é justamente como que os adolescentes de hoje veem esse tipo de relação, né? Que é uma coisa que os adolescentes antigamente não tinham tanto contato, porque não tinha essas plataformas, né? Como TikTok, enfim. Vamos, então, ler a pergunta. Sim, aqui eu coloquei algumas coisas, mas depois a gente dá uma lida nisso aqui, que não é a coisa mais importante. Vamos ler, então, a questão 59. Conforme o texto, um aspecto associado ao caráter efêmero da popularidade de um usuário da internet relativo ao uso das plataformas como o TikTok é a falta de conhecimento técnico dos adolescentes para manejo de hardware. B. A perda de interesse do público pelas publicações até então atrativas. C. A competição entre usuários com atitudes pouco éticas. D. A variedade limitada dos vídeos postados, em razão do tratamento precário das imagens. E a alta capacidade dos vídeos para viralizar entre grupos com interesses conflitantes. Qual questão que vocês acham, gente, que está certa? Talvez a B? Eu fiquei em dúvida entre ele e B. Vocês ficaram em dúvida entre qual? B e qual? Eu não dúvida, né? Eu ia chutar, ou ia ver se era B ou E. Tá certo, aí. Vocês estão um chute bom, B. Porque a resposta certa é justamente a B. Porque, gente, vocês já podem eliminar, por exemplo, nunca falou dos adolescentes não saberem mexer em hardware. Nunca. A C, competição com atitudes pouco éticas. Também não é disso que o texto se trata. Agora, a E, que vocês ficaram na dúvida. A alta capacidade dos vídeos para viralizar entre grupos com interesse conflitante. Não é, não. Então, se você lê o final da resposta, você percebe que não é porque não tem isso de interesse conflitante. Mas ele realmente fala no texto sobre capacidade de viralizar. Por isso que pode ser que você tenha achado que era essa. Mas a B é realmente a que mais encaixa. A perda de interesse do público pelas publicações até então atrativas. Que é isso. O caráter efêmero. O que significa ser uma coisa efêmera? Passageira. Exatamente, é uma coisa que a popularidade vem e vai. E é justamente disso que ele está falando, né? A perda do interesse faz com que seja efêmero, faz com que seja passageiro a fama daquela pessoa que viralizou no TikTok. Então, assim, eu conheço pessoas na vida real que viralizaram com um vídeo no TikTok. Elas são famosas? Não são. Então, assim, é justamente disso que está sendo falado. E aí, gente, a gente teria mais questões para resolver. Mas eu vou deixar para a gente fazer isso depois, porque enfim, está acabando a nossa aula. E aí, eu vou passar para vocês os outros exercícios que eu tinha separado para vocês resolverem, tá bom? Em casa. Mas, enfim, eu queria saber, vocês gostaram de como foi a aula? Vocês acharam que foi boa? O modelo? Sim, muito. Sim, foi muito Deu pra boa. entender bastante, útil. assim. Eba! Que bom, gente, vocês gostaram. Pode falar, Thaís. Então, professora, eu tô com uma dúvida, assim. Por exemplo, tipo, eu não sou muito boa em inglês. Na verdade, eu sou péssima em inglês, principalmente na tradução. Como que eu vou fazer uma prova se eu não entendo nada e vem esses textos enormes? Tem alguma dica para eu conseguir resolver a questão?
Então, Thaís, isso é uma coisa que, assim, eu acho que é o principal problema de todo mundo que entra no cursinho. Porque, realmente, quando a gente não sabe falar uma língua, a gente tem essa questão de querer ficar entendendo palavra por palavra. Mas a ideia geral que a gente tem que ficar sempre trabalhando quando a gente estiver resolvendo os exercícios de vestibular é tentar entender o geral daquele texto que aparece e tentar, principalmente, entender o que a pergunta está pedindo. Então, você tem que se atentar muito a isso, você tem que ver. Por exemplo, nessa última questão que a gente falou, o caráter efêmero. O que está trazendo naquele texto que fala sobre esse caráter efêmero? É isso que ele está perguntando. Pode ser que você não tenha entendido o primeiro, segundo, terceiro parágrafo, mas se você consegue identificar no texto aonde ele fala desse caráter efêmero, já é o suficiente para você acertar. Então, o que a gente vai tentar trabalhar sempre, quando a gente estiver fazendo os exercícios, nessas aulas, enfim, nas aulas de sábado também, e vocês fazendo em casa, é justamente ir atrás da onde encontrar as respostas para as perguntas. E tentar sempre ir fazendo uma leitura que vocês consigam entender a ideia geral do texto, ao invés de ficar se forçando a ficar traduzindo palavrinha por palavrinha. Porque isso não importa nesse momento. O que importa é a gente entender o contexto. Tá bom? Tá bom, entendi. Porque é isso, não tem como a gente fazer, assim, milagre, né, de todo mundo ficar fluente em alguns meses, mas a gente vai se adaptando dessa forma. Professora, você acha que é importante copiar essa lista de exercícios, tipo os textos, com a sua explicação já tá bom? Como assim copiar a lista de exercícios? Eu vou passar o arquivo para vocês, dessa lista de exercícios, para vocês resolverem o resto. Aí, o que você quer dizer com isso? De copiar a lista, eu não entendi. Que aí vocês vão resolvendo e tentando fazer como a gente estava fazendo, né? Seguindo, porque tem outros exercícios que a gente não conseguiu fazer. E aí, a Beatriz, meu professor fala para a gente pegar palavras que entendemos, tentar relacionar com a questão e pensar mais por eliminação. Essa questão é realmente algo útil? Eu vim fazer uma prova eliminatória para ter uma questão assim? Como, por exemplo, o fato dos animais curarem asma. Exatamente. Você tem que pegar a questão que está perguntando e ver se aquilo faz algum sentido também, né? Porque às vezes nem faz sentido a alternativa. Então, vocês têm que ficar atentos a isso. Bom, gente, vou parar de gravar aqui.